Bom dia. Bom dia, Murilo. Tudo bem? Tudo. Letícia, Alice. Vou aguardar um minutinho para a galera entrar, tá? Vamos lá? Podemos começar? Ixi, mas tem pouca gente aqui ainda, gente. Socorro. Bom dia, Samuel. Bom dia. Vou esperar um minutinho, tá? Aí a gente começa. Vamos colocar a presença no chat, ligar as câmeras para eu ver vocês, que eu tô com saudade. Hoje eu não lavei o cabelo, não. Ontem eu fiquei com o Thiago York até 11h10, aí eu dormi tarde, não consegui lavar o cabelo hoje cedo. Eu tô diferente. Gente, deixa eu ver vocês, pelo amor de Deus. Liga essas câmeras. Até você, Murilo, tá com a câmera desligada hoje? Vamos começar. Pegando o material de vocês. Página 35. Civilizações pré-colombianas. Eu não gosto de usar essa expressão, não, tá? Eu gosto de usar ameríndias. Você vai trazer esse gato para mim, hein, Murilo? É uma gata. Ah, é uma gata? Melhor ainda. Melhor ainda. Bom dia, Bárbara, Gustavo, Beatriz. É o livro 3, aula 21, página 35. Vamos lá? Nossa Senhora, eu tô com a garganta péssima hoje. Queridos, tivemos nossa aula de Brasil na segunda. Hoje, nossa aula de geral, com os povos ameríndios. O material traz a expressão povos pré-colombianos. Quando eu falo povos pré-colombianos, eu deixo bem claro aquele eurocentrismo na nossa divisão histórica, né? Povos que viviam aqui antes de Colombo, antes da chegada de Colombo. Então, basicamente, nós vamos falar de 3 povos: maias, os incas e os astecas. O material de vocês começa com a imagem deles, cita os olmecas, né, que é da mesma região ali dos maias, e começa falando do modo de produção
que eu acho que é o principal ponto que a gente precisa começar a falar. Os espanhóis, quando aqui chegaram, pegaram civilizações organizadas, né, com desenvolvimento arquitetônico, organização social, econômica, viviam numa rotina baseada no modo de produção asiático. Assim como você precisa saber o que é plantation, o que é feudalismo, o que é mercantilismo, o que é liberalismo, você precisa saber também como era o modo de produção asiático. O modo de produção asiático é um modo de produção baseado no sistema de servidão ao Estado, algo comum nas civilizações que aqui tínhamos antes da chegada dos europeus. Então, parte do tempo do ano, a população se dedicava a trabalhar para o Estado, seja nas construções dele ou nas terras do Estado, né? E aí a gente vai partir disso, dessa organização, para estudar os maias, os incas e os astecas. Antes de começar a falar sobre isso, eu vou falar um pouquinho sobre a chegada desses povos aqui, né? Porque é a primeira vez que nós falaremos do nosso continente. Primeira vez que falamos do Brasil, em Brasil, obviamente, mas em geral é agora que a história vai chegar até a gente. Tem uma coisa interessante nisso, porque antigamente a gente estudava a expansão marítima e depois estudava os povos ameríndios. Hoje nós estudamos os povos que aqui viviam. Depois nós estudamos a expansão marítima, que é o nosso próximo conteúdo. Então, existem vários estudos e possibilidades para a chegada desses homens aqui. Lá, quando estudamos pré-história, falamos da África como berço da humanidade e dos vários processos de migração, eram nômades, né, no período paleolítico, que fizeram esse homem chegar até aqui. Durante bastante tempo, o movimento aceito pela maioria dos estudiosos era o do Estreito de Bering, que é esse que aparece aqui no mapa para vocês, que durante a Era Glacial foi um ponto de passagem. Você viu que o mapa está ao contrário, né? Daquilo que você está acostumado. Da Ásia para o continente americano. Contudo, nós temos estudiosos até no Brasil que acreditam que isso aconteceu antes. A Niede Guidon, por exemplo, ela acredita que a passagem foi pelo Pacífico antes daquilo que a maior parte dos estudiosos apontam, que seria aí 12 mil anos atrás. Ok? Bom, vários processos de migração fizeram com que o homem ocupasse todo o continente americano. Que aqui na América do Norte nós também tínhamos indígenas com características e organização social diferentes dos que nós vamos falar agora. Assim como na condição tribal nós tínhamos no continente, no território brasileiro. Mas isso nós falamos lá na nossa primeira aula de Brasil. Ok? Hoje nós vamos focar nos 3 povos que os espanhóis exploraram durante o processo de desconsiderar o desenvolvimento cultural, político e econômico desse povo. Ok? Então nós vamos estudar aqui no sul do México os astecas, na península de Yucatán os maias e em toda a Cordilheira dos Andes aqui os incas. Ok? Bom, primeira coisa que a gente precisa pensar, né? Que todo processo histórico vivenciado aqui antes da chegada dos europeus precisa ser cumprido único, porque todo o processo de desenvolvimento dessas civilizações foi sem contato com outros povos. Lá, quando nós estudamos a formação da história europeia durante a Antiguidade, por vários momentos nós falamos do intercâmbio cultural que existia.
os fenícios com a navegação no mar Mediterrâneo, o encontro desses vários povos durante a Antiguidade, depois a Grécia, o Império Romano. Então, os povos na Europa, eles tinham contato tanto com a parte norte da África, nós falamos isso há poucos dias aqui, quanto com parte da Ásia e todo o sul ali da Europa. Então, existia o quê? Intercâmbio cultural, influência, relação comercial ativa. Os povos que aqui viviam desenvolveram todo o seu processo sem ser influenciado pelo desenvolvimento histórico que a Europa vivenciou durante a Antiguidade e a Idade Média. Isso não quer dizer que eles não tenham produzido coisas significativas. É óbvio que não. Eles eram muito desenvolvidos em vários aspectos, principalmente em termos de organização, plantio, desenvolvimento arquitetônico, organização política, né? Isso falando dos maias, incas, astecas e olmecas, tá? Porque já conhecidos a serem comercializados, existia um Estado organizado, né? Acredita-se que isso começa a acontecer há 12 mil anos atrás, mas o desenvolvimento que eu pontuei para vocês até no finalzinho do século XV e no início do século XVI, nas regiões que eu mostrei ali para você, tá bom? O primeiro povo que nós vamos falar agora é o povo asteca, que foi uma civilização que viveu ali ao sul do México, né? Próximo ao lago de Texcoco. Tinha como capital a cidade de Tenochtitlan. Nós sabemos que a chegada dos europeus aqui foi em 1492. Em 1521, eles sofrem a invasão europeia. Daqui a pouco nós vamos falar dos homens que invadiram e destruíram essas civilizações, né? Tinham uma organização social, era um império, né? Era uma pirâmide social, uma estratificação, né? Bem definida. Tinha os nobres, os militares. Esses nobres e militares estavam muito próximos do imperador, então a gente pode pontuar como classes dominantes, né? Comerciantes, artesãos, agricultores, soldados e escravos, tá? Tinha um esporte, de desenvolvimento com esporte. É muito interessante esse esporte, Tlacht, eu não sei, não consigo falar muito bem isso, que era uma espécie de futebol, só que não podia usar os pés nem as mãos. Eles tinham que usar a cabeça ou qualquer outra parte do corpo, mas não podia usar os pés, tá? Tinham um desenvolvimento, como eu disse para vocês, comercial muito ativo. Essa imagem à sua direita aí é o que seria Tenochtitlan, tá? Abaixo é uma cidade muito de detalhe. Ela era tão pensada que quando Cortés chegou lá, ele falou, era mais organizada do que muitas cidades europeias. Ela foi pensada, uma cidade pensada, né? Desenvolveram várias coisas, né? Além das relações comerciais, também desenvolveram diversos remédios, né? A partir de ervas e de gordura animal. Daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso. Vou pontuar aqui. Partindo para o segundo povo, mais próximo de nós aqui, falaremos dos incas, né? O povo inca se espalhou por um império mesmo, um território que pegava toda a Cordilheira dos Andes. E vem automaticamente o Peru na cabeça da gente por conta das duas cidades principais, Cusco e Machu Picchu, né? Machu Picchu, uma cidade, um espaço conhecido há pouco tempo pelo homem, assim, pelo homem branco e pela historiografia, né? Porque Machu Picchu foi encontrada no início do século XX. Muitos mistérios envolvem essa cidade. Mas o que a gente pode observar nessa cidade, né? Que ela foi construída com um pensamento arquitetônico muito progressista. Acredita-se que foi um lugar construído para que eles fossem fazer suas orações, meditar, né? Mas certezas absolutas no que diz respeito à história, a gente ainda não
Tem, mas quando se fala dos Incas, vem automaticamente a localização do Peru, a gente tem que ir um pouco além disso. Foi um povo que viveu em toda a Cordilheira dos Andes, tá? Também tinha um imperador, né? Porque olha o tamanho do território que nós falamos agora, né? Abaixo dele tinham os sacerdotes e os militares, as três civilizações. Isso é importante saber, porque aqui também tínhamos essa relação, e como a Espanha e Portugal eram reinos católicos, assim como nós sofremos com a imposição do cristianismo, eles também vivenciaram isso, tá? Mas antes da chegada do europeu aqui, o sacerdote politeísta dentro do Império Inca estava muito ligado à figura do imperador, tá? Tinham também os militares, os artesãos, os curandeiros, os soldados e os funcionários públicos. Desse sistema que nós falamos de modo de produção asiático, os Incas eram bem fortes, eles trabalhavam com a questão da mita, né? Que é uma prática de obrigatoriedade de servidão ao Estado, né? Na verdade. A agricultura, criaram um sistema de irrigação, canais de irrigação e sistema de terraços nas encostas das montanhas. Olha só, essa civilização se desenvolveu em cordilheiras, correto? Então, encontrar um lugar onde pudesse se desenvolver a agricultura de forma fácil, não era. Estamos numa cordilheira, né? Tanto é que tem uma região lá turística chamada Vale Sagrado, que até hoje atrai muita gente, né? Que é o lugar onde eles conseguiram desenvolver uma terra plana para poder desenvolver a agricultura. Eles desenvolveram uma técnica chamada de terraços, que é muito usada aqui no Brasil. Já vi muito no interior de Minas, no centro, que é aqueles recortes que eles fazem assim na base tipo terraços, recortes, tipo escadinhas assim, na base das montanhas para plantar. E esse sistema ele foi tão eficiente porque ele aproveitava toda a chuva. Quando a água caía no alto da montanha, ela ia parando nos terraços e molhava tudo, né? Se não tivesse esse recorte, ela desceria direto. Então, essa técnica desenvolvida por eles acabou se espalhando e é usada até hoje em vários lugares. Na zona da Mata Mineira, você encontra isso com facilidade. Não do tamanho que os Incas faziam, que deles era bem mais extenso, assim. Mas aquele recorte de plantio, principalmente café, tomate, lá na minha região, eles fazem assim, na região da zona da Mata Mineira. Bom, falei da obrigação com o Estado, né? A mita e o proporcional da produção referente ao imperador e os sacerdotes. Então, a população ela era livre, mas ela servia ao Estado em determinada época do ano. Trabalhava nas terras do Estado para que o Estado tivesse seus rendimentos. E pagavam também impostos a esse Estado em cima daquilo que eles produziam nas terras que tinham. Então, assim, o modo de produção asiático ele se assemelha ao feudalismo por conta da questão da servidão. Por que eu não posso dizer que era um sistema parecido com o feudal? Porque não existia o feudo. As terras pertenciam ao Estado, entendeu? Essa é a diferença. E o servo, ele não ficava o ano todo à disposição, a população não ficava o ano todo à disposição do Estado. Havia um intercalar. Gente, presença no chat? Deixa eu abrir aqui. Opa! Desculpa, errei. Eu queria olhar o chat aqui. É sua presença. O que está acontecendo? Não está aparecendo? Tá travando? Fala, gente. Tá, sua voz tá travando muito. Gente, eu tô naquela sala, na sala 7 lá. Mas não é toda hora. Parece que tá. Pega um momento, começa a travar muito. Aí para, aí volta a travar. Uhum.
Tá, vou falar mais devagar, tá bom? Então, além desse sistema de servidão, como eu disse para vocês, ligado ao Estado, né? Outra coisa que não pode comparar ao sistema feudal. Dentro da organização Inca, o poder era centralizado, e na organização feudal, o poder era descentralizado. A gente não pode esquecer, tá? Então, modo de produção asiático tem que ficar gravadinho aí. Outra peculiaridade, Professora, é que eles tinham uma forma, um sistema matemático de... Oi. Pode falar, Murilo. eu lembro que uma dessas civilizações foi destruída pelos europeus, mas uma tinha desaparecido antes deles fazerem alguma coisa com ela. Os Olmecas e depois os Maias. Nós vamos falar daqui a pouquinho, que eu vou falar de 2 homens aqui para vocês responsáveis por isso, tá? Tá. Bom, então, qual que é a diferença, outra forma de organização só dos Incas? É que eles tinham um sistema de contagem para a organização daquilo que eles produziam, chamado quipu, que em algumas escolas, eu não sei se vocês pegaram isso ainda, foi usado uma época que era um sistema de bolinhas para dividir unidade, dezena. Não sei se vocês chegaram a aprender com isso. Eu vi uma vez, eu acho que a gente viu, né? Eu lembro de ter visto usar bolinhas com a numeração, mas foi uma vez em um capítulo só para a gente saber dessas formas de numeração. A gente não estudou muito, não. No caso, a minha turma que estava comigo. Uma forma. Uhum. E o outro povo, né, que ficou falando para a gente falar, são os maias. Os maias ficam abaixo do México, ali na península de Yucatán, naquele mapinha que eu mostrei lá para vocês, tá? Tinham também uma organização baseada na nobreza, rei, nobres, sacerdotes, artesãos e trabalhadores livres, né? Desenvolveram um conhecimento sobre a astronomia muito grande, desenvolveram o calendário. Quem lembra aí de 2012, vocês eram muito crianças, vocês não vão lembrar, né? O último calendário que o mundo ia acabar, na verdade, foi o que eles conseguiram desenvolver até serem atacados e destruídos pelos espanhóis. Opa, repetiu aqui. Eu trouxe um quadrinho para facilitar a compreensão de vocês da diferença entre eles, tá? Vamos falar primeiro dos astecas. Era uma monarquia de caráter teocrático, como eu disse para vocês, todos os povos que nós estamos falando aqui eram politeístas. O que quer dizer uma monarquia de caráter teocrático? A figura do rei está diretamente ligada à religiosidade. Teocracia é um governo, teo é Deus, cracia é governo. Então, a figura dele é uma figura dentro do politeísmo, né? Era militar e a capital ali, Tenochtitlan. Os incas também eram uma monarquia teocrática, né? Tanto é que o rei era chamado de o Inca. A capital era Cusco. Os maias tinham uma organização diferente. Eram politeístas. Professora? Oi? Repete os últimos 7 segundos que a sua voz travou de vez. Travou, vou repetir. Os astecas eram uma monarquia teocrática. Já falamos o que é teocracia, acho que vocês pegaram, né? Também era uma monarquia teocrática. O deus deles era chamado Inca e o próprio rei eles chamavam dessa forma, né? A capital era Cusco, isso aqui nós já falamos também. Os maias tinham uma organização diferente e é por isso que eu trouxe esse quadro. Eles tinham um sistema de cidades-estados, ou seja, cidades de dentro do Império, do território maia, eram independentes entre si. Então, cada cidade tinha uma liderança, né? Também eram teocratas e politeístas. No sistema de agricultura, tem até um texto no final do material de vocês, muito importante, que vocês precisam
ler que fala do milho, da importância do milho para essas civilizações, que é muito importante. Cadê? Está lá na página 38. Ok? Deixa eu até abrir o material para ver se eu não estou esquecendo nada. O milho era uma riqueza muito grande para eles, né? Eles acreditavam que quanto mais milhos eles quanto mais produzissem milho, mais eles eram abençoados por esses deuses. Então tinha uma relação muito forte com essa cultura. Os astecas tinham a agricultura dos chinampas, que é um grão produzido por eles. Também tinham comércio e produziam cacau. Cacau é uma cultura de lá, tá? Da região ali do sul do México. Cacau foi um dos produtos que mais apaixonou os espanhóis quando chegaram aqui. Só que eles não criaram chocolate, ok? O cacau, inclusive, servia como moeda. Eles usavam a semente, ferviam essa semente no leite. Espera aí que eu vou ver. Estou lendo. No México, eles trazem muito dessa cultura. Sim. No Peru também. Eu tenho uma amiga que passou 15 dias lá na região de Cusco, foi no Vale Sagrado, Machu Picchu e tudo mais. Ela falou que no Peru tem mais de 200 tipos diferentes de milho. Eu nem consigo imaginar. Assim, ela falou, Marcela, o guia falou pra gente que lá existe mais de 200 tipos diferentes de milho. E que eles têm uma relação tão forte com o milho, que eles conservam sementes, passam isso de família, de pai para filho, sabe? Porque a relação que eles têm com o milho até hoje é de que ele traz prosperidade para aquele povo, né? Muito bacana, eu acho isso. O texto vai ajudar vocês lá na... Sociedade. Desculpa, vou continuar, né? Nós não temos animal de tração no continente americano, não tínhamos cavalo, boi. Os nossos animais de tração aqui é a ilhama e a alpaca, original do nosso continente, tá? Até hoje, a ilhama tem é um símbolo, né, do povo peruano, do povo inca. Produziam nesses terraços, né, dentro das aldeias. Nós já explicamos para vocês a importância dessa técnica, porque além de aproveitar a terra, o espaço, a terra, ela também aproveita a água, né? Os maias também desenvolveram a agricultura nessas suas aldeias, um processo coivar de produção e se relacionavam também comercialmente. Então, o comércio era uma coisa ativa em todo esse território. Foi essa sociedade, né? Uma relação de hierarquia muito grande ligada a essa figura da nobreza e tudo mais. Todos eram politeístas. Os astecas praticavam sacrifícios humanos todas as vezes que eles achavam que os deuses estavam chateados, tá? Não era uma constância. Eles, passou um tempo muito longo de seca, ou choveu demais, muito raio, muito trovão. A falta de conhecimento que eles tinham em relação aos movimentos da natureza fez com que eles adotassem esse processo, né, de sacrifícios humanos, principalmente crianças entre eles. Também tinha só que sacrifícios de animais, tá? Os maias permaneceram nessa relação de politeísmo, como eu disse para vocês. Agora a gente vai falar um pouquinho do processo de dominação desses povos, né? Quando Cristóvão Colombo chegou aqui, ele tem aquela impressão, né? Tanto é que ele se confunde, ele achava que estava chegando às Índias, porque ele ouvia falar das relações comerciais das Índias, ele chega entre os maias e ele encontra os mercados. Tenochtitlan era uma cidade muito forte economicamente, era um grande mercado, havia muitas trocas e tudo mais. E aí, quando ele volta e se descobre, né, que na verdade
se tratava de novas terras, quem faz isso é Américo Vespúcio, por isso, continente americano, começa a se organizar no Reino Espanhol expedições para a exploração do território do continente americano. E aí eu trouxe dois homens aqui que é importante vocês conhecerem, né? Pizarro e Francisco Pizarro. Por que que eu considero... Vou ter que abrir o chart de novo, peraí. Ah, Gabriel. Esses dois dentro do processo que tinha como desejo atender às necessidades de um Estado absolutista e mercantilista, tá? Então, todo o processo de colonização espanhola aqui foi baseado nessas ideias. A Espanha vivia o absolutismo e tinha como prática o mercantilismo. As características do mercantilismo, eu já trabalhei com vocês sabem que tudo é baseado no pacto colonial. Então, o território espanhol adotou o sistema de exploração. A princípio, eles foram recebidos com toda a possível, porque, assim como os nossos povos aqui, eles eram politeístas. Vou parar um pouquinho aqui. Eles eram politeístas e esperavam a vinda desses deuses, né? Desculpa. Esperava a vinda desses deuses. E por isso que, a princípio, eles foram muito bem recebidos. Só que a gente precisa lembrar de uma coisa, né? A base desse processo, além de ser extremamente eurocêntrico, aquela ideia de que eles tinham de superioridade, também era um processo baseado no catolicismo. Aqui, eles já estão vivendo a reforma protestante. Então, colonizar significava também ir atrás de novos fiéis. Então, o que os espanhóis fazem? Eles desconsideram todos os aspectos culturais vivenciados por esses povos antes do processo de dominação. E aí a exploração espanhola, ela é muito sanguinária, assim. Ela vai... Hernán Cortés ficou responsável pelo esse processo na região onde viviam os maias e os astecas, e o Francisco Pizarro aqui no sul, onde viviam os incas. As estratégias utilizadas para domínio, a partir do momento que esse povo percebeu que, na verdade, o desejo era de uma grande exploração, eles começaram a bater de frente com os espanhóis. E o que eles tinham para fazer isso? Nada. Porque aqui não existia arma de fogo, eles não tinham caravelas, eles não tinham armas de verdade, né? O conflito deles era feito com os instrumentos indígenas que vocês conhecem. Além disso, o europeu tinha outra arma, né? Que era a arma biológica, porque eles tinham sarampo e tinham a varíola. Vários surtos dessas doenças a Europa já tinha passado até chegar aqui para dominar. E os indígenas que aqui viviam, não tinham imunidade para suportar isso. Então, além de serem vítimas da força bélica espanhola, eles também foram vítimas dessas doenças. Porque uma simples gripe na Europa podia acabar com indígenas, que chegou a distribuir roupas infectadas entre as pessoas, né, entre os indígenas, para poder matá-los mesmo. Então, foi um Professora, Oi. Você está falando das doenças passadas pelos europeus para os índios. Isso. Não teve o contrário, não? Não, Murilo, aqui não existia, eles nunca tinham passado por pestes, pandemias, não que a gente saiba, tá? Até hoje não. Tanto é que durante muito tempo foi questionada essa quantidade de pessoas mortas no processo de dominação, que teria exterminado, né, com um grupo tão grande, porque a população de Tenochtitlan, por exemplo, ela era maior do que de algumas cidades
poderosas da Europa. O Colombo estava certo de que ele estava chegando nas Índias. Tamanha quantidade de pessoas que ele percebeu e a organização. Só que, aí você vai pensar, como que um povo desse, uma cidade desse tamanho, com essa concentração populacional, conseguiu perder, né? Foi dominada por um grupo muito menor. E os motivos são esses, né? Primeiro, eles não tinham força bélica, não tinham armas, não conheciam a pólvora, não tinham noção do que era isso. E também não tinha imunidade para suportar, porque a Europa, nesse momento aqui, já tinha vivido pragas, pestes, então, de certa forma, eles já tinham uma certa imunidade, né? Sabiam como tratar, diagnosticar e tratar determinadas doenças, e isso o índio aqui não tinha. Então, eles não... Isso somado também à esperteza do europeu, né? Nessa estratégia de domínio, que primeiro conquistou, primeiro se aproximou, né? Lembra daquela música que eu falei para vocês? Deram espelhos, vimos o mundo doente. Acontece a mesma coisa lá no território deles, não foi só no nosso. O primeiro contato foi amistoso. O processo de exploração não foi. Porque diferente daqui, que os portugueses encontraram uma condição tribal, amonetária, sabe? Que eles viviam na caça e pesca. Lá não, lá eles encontraram hierarquia, eles encontraram organização social, eles encontraram metais preciosos, mercados, foi diferente. A ânsia do espanhol de dominar aquilo tudo foi muito forte, baseada no processo da exploração colonial mesmo e no metalismo. Então, eles não perderam muito tempo nesse processo. Eles sabiam que quem tinha, se você for resistir, eu vou ter que te matar. O processo foi esse. Então, lá na América Central, o responsável por isso foi o Cortés, e aqui no Sul, o Francisco Pizarro, que foi a igreja para isso. Tá? A igreja participa de todo esse processo. O continente americano recebeu, em diferentes momentos, jesuítas que tinham como objetivo aumentar o número de fiéis aqui. E aí o Estado desconsidera toda a organização cultural que eles tinham. Então, há uma imposição, um processo de aculturação nisso, na exploração, e aí nós já falamos de pacto colonial, e na imposição religiosa. Tanto é que o continente americano foi a concentração do maior número de católicos. Que tem. Dois maiores países católicos eram o Brasil e o México. Com essa ascensão do número de protestantes no Brasil, eu não sei te dizer se o Brasil ainda é. Eu acho que o México já ultrapassou o Brasil. No número de católicos, eu acho que hoje o México tem mais. Não sei dizer, tá? Não vou dar certeza. Mas durante muito tempo, esses territórios foram aí... Cristãos continuam, né? Mas não católicos. Esse projeto católico, ele é um projeto do século XVI. E foi junto com a imposição da colonização. Então, interessava dois grupos muito fortes, né? Que era a nobreza absolutista e a Igreja Católica. Todo o nosso processo foi... Queridos, deixa eu ver se faltou falar alguma coisa aqui. Eu já pedi vocês, já falei da Mita, já falei de Cortés. Tá. No final do material de vocês, tem um texto do milho, mas também tem o texto sobre a celebração do Dia dos Mortos, que é uma prática, até hoje, cultural no México, que ascende da cultura maia e azteca. E dentro desse processo também tem uma relação muito forte com o milho, né? Porque é uma festa que é comemorada também com o milho. A morte, o Dia dos Finados para eles é diferente do resto do continente americano.
Porque o dia dos finados para a gente é um momento de reflexão, né? Você vai ao cemitério, aquela coisa toda, a maioria, né? Lá não, é um momento festivo, é quase um carnaval para eles, né? Dura 3 dias, não é um dia só como aqui. E eles preparam a casa deles para receber os espíritos naquele dia, né? Então, o que aquele morto gostava de fazer? O que ele gostava de comer? O que ele gostava de vestir? O que ele gostava de beber? A casa é toda ornada para recebê-los. É uma festa, é uma tradição, né, trazida dos antepassados deles, né? Fazem oferendas a esses mortos, tem uma relação diferenciada. Depois vocês leem aí esses 3 últimos textos aí. Celebração do Dia dos Mortos, vigília e velação dos cemitérios, oferendas, o sentido da morte, muito bacana de se ler. Tem até uma ex-aluna nossa que está fazendo intercâmbio lá, a Júlia. Vira e mexe, ela manda umas fotos legais do México e dessas comemorações. Queridos, esse capítulo é muito pequeno. Pontuamos aí as principais características. Essa aula já está registrada no aluno. Explorassem o capítulo, grifassem os principais pontos. Esses principais pontos eu acabei de passar aqui para vocês. Acredito que vai ajudar bastante também a assistir a videoaula exposta aqui na primeira página, na página 35, também coloquei isso lá. Na próxima aula, segunda-feira, nós vamos para Brasil, né? Mas aí, na outra aula, já é expansão marítima, que é um movimento muito forte, né? Já caiu algumas vezes aí no Enem. A quantidade de questões sobre a América no Enem é muito baixa, tá? Geralmente cai sobre a independência do continente americano. Mas a gente não estuda só por causa de Enem, né? A gente estuda porque é importante e ali está falando muito de nós também, da nossa história, da história do nosso continente. E esse novo currículo, ele está pedindo muito para que se fale sobre isso. Então, eu peço a vocês, primeiro, se tem dúvidas, se não tiver dúvida, que leiam o capítulo, explorem e sigam todo o roteiro do Alunos Book para facilitar a nossa vida quando voltarmos à realidade, a nossa realidade tão querida que eu estou morrendo de saudade. Há alguma dúvida? Gustavo, Gabriel, ninguém ligou a câmera hoje, hein? Fala sério. Tia, eu tô muito feia hoje para ligar a Eu câmera. liguei a câmera sim. Ah, mas já desligou. Você é o único que me faz companhia e hoje me abandonou também. Gabriel, minha linguiça tá pronta? Não, é que tava passando gente na câmera, eu desliguei. Ah, tá. Gabriel, você tá que me enrola, hein? Fala sério. Ainda não, né? Ai, ai. Gente, é isso, tá? Segunda-feira, Brasil. Não deixem de estudar, não desanimem. Foco, que já tá acabando já. Daqui a pouco a gente tá junto. Minha mãe tá com colheita de café, mexendo com colheita e tá ocupada. Ah, entendo, compreendo. Ah, mas eu sinto uma falta da... Eu sinto falta, hein? Meu Deus do céu. Principalmente na sexta-feira. Ontem, inclusive, eu pensei nela. Que ontem teve Thiago York, né? E aí não tinha nada para tirar gosto. Gente, fiquem com Deus. Um beijinho. Até segunda-feira. Firmes, fortes e estudando, hein? Beijinho. Tchau, tia. Beijo. Tchau. Fiquem com Deus. Tchau.